Muito Boa noite a bem-vindos, todos. muito bem-vindos, muito bem-vindas, bem-vindos todos e todas as pessoas, todos os indivíduos. Boa noite. Foi recebida com festa. Aí eles Estamos chegando, são 19h30. Vamos dar Mais 2 minutinhos, né, para o pessoal chegar. Bom. Bom, ok, são 19h32, 33 agora. Então, vamos iniciar essa conversa nos apresentando. Queria dar boas-vindas. Eu tenho umas carinhas que eu conheço, outras desconhecidas. Um prazer estar aqui com vocês hoje nessa noite. Agradecer essa disponibilidade de vocês para conversar um pouquinho com a gente, para fazer uma troca, né, a respeito desse tema que é o assunto de hoje, que é essa questão da criança sagrada, né, ou da criança ferida ao adulto pleno. Então, eu sou uma das mediadoras, eu sou a Ana Letícia. Que o Walter vai apresentar. Deixa eu aproveitar para apresentar a Ana Letícia. Doutor Walter. Boa noite geral para todo mundo, né? Aqueles rostos conhecidos, né? E também aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Ana Letícia é uma
uma colega muito querida, a gente fez parte da nossa formação junto e também percorremos aí vários trabalhos terapêuticos também como colegas, né? Então, uma pedagoga, arteterapeuta, psicopedagoga e atriz, né? E cofundadora do espaço Vazio Fértil, Desenvolvimento Humano Integrativo, junto com o Abrão. Então, muito prazer estar com você, Letícia, e agora pode seguir, então, nas apresentações. É um prazer para mim, enorme estar com você, Walter, nesse lugar. Assim como o Walter disse, nós temos um caminho juntos de formação na terapia gestáltica, na gestalt terapia, fizemos processos terapêuticos juntos, assim como a Selma. O Dr. Walter, eu não consigo chamar ele de Dr. Walter. O Walter pode falar Walter, pode falar Walter. É um médico homeopata, também fundador de um Instituto de Desenvolvimento Humano, o VERT, e é um professor de Tai Chi também, e um querido amigo, assim como outras pessoas aqui presentes. Cabe a mim apresentar a doutora Selma, que vai ser uma das moderadoras. Doutora Selma Canoas é médica, pediatra, homeopata. Ela é uma analista junguiana, tem formação em Gestalt terapia e outras formações, e esse trabalho terapêutico que eles comentaram antes é o trabalho que nós convivemos na Escola Sati do Cláudio Naranjo. Então, nós fizemos todo o processo de desenvolvimento com os retiros, as imersões que nós passamos aí, sofremos juntos e criamos esse vínculo aqui. Cabe dizer, para quem não conhece a gente, que além, né, desse currículo técnico, nós temos um currículo paralelo, né? Eu e a Letícia somos companheiros, e o Walter e a Selma também são companheiros na vida afetiva, né? Então, nós estamos fazendo aqui um processo em que a gente está, vamos dizer assim, usando a vivência, né, do processo terapêutico e a vivência do convívio de vida, que acho que é um currículo importante para se ter em conta, né? Afinal, para me aguentar, não é fácil. Para aguentar o Walter, imagino que deve ser pior ainda, entendeu? Somos todos mais do que sócios. Então, né? Abrão, então, me deixa te apresentar. Ok. Bom, a minha função aqui é ser moderadora, ou provocadora, ou levantadora de questões, eu e a Letícia. Então, a nossa posição é levantar as questões, administrar aqui o chat, ver as questões que vocês apresentam também, para a gente ir organizando na forma de pergunta, para que eles possam responder. Eu vou apresentar o Abrão, né? O Abrão é médico, ele é terapeuta psicocorporal, também trabalha com gestalt terapia, gestalt terapeuta, trabalha com bioenergética, eneagrama. Ele é cofundador do Centro Vazio Fértil junto com a Letícia, formado pela Escola Sati, frequentador da Escola Sati, assim como todos nós aqui. E ele também é formado em psicoterapia integrativa na Espanha. E estamos aqui para falar desse assunto, então. E a nossa função aqui é levantar as questões.
E eu vou começar com uma delas. A primeira questão é essa, né? Vindo dessa história, né, da gente conseguir um espaço onde a gente consegue rever a nossa autobiografia, a nossa biografia, a nossa história de vida. Eu queria saber um pouquinho da opinião do Walter. Como é que é isso, né? Como é que a Gestalt terapia chega nesse processo da gente estar conseguindo, durante a nossa vida, construindo e se desconstruindo também? Como é que é para você isso da Gestalt terapia? Para você apresentar um pouco para a gente o que é isso. Bom, primeiro que eu gostaria de colocar é que essa visão terapêutica da Gestalt, como nós aprendemos, ela é iniciada pelo Fritz Perls, que é um médico alemão que vivencia todo um processo pessoal, analítico, e depois, numa crítica ao próprio Freud, né, e a análise, ele vai caminhando por outros processos pessoais. Por exemplo, ele foi analisado pelo Reich, ele vai entrar pelo teatro, e ele vai se apropriar, então, de uma filosofia que tinha na época, que é a tal da Gestalt, que é uma filosofia que já existia como filosofia, né? E ele se apropria dessa palavra porque ela tem um significado importante. E é difícil transcrever isso para o português, porque não tem uma palavra que transcreve direto, porém é uma ideia de algo que pode se concluir. Então, dá uma visão num campo mais fenomenológico do que analítico, né? Que a gente pode ter necessidades, e essas necessidades podem ser concluídas, integradas, e que também os nossos sintomas, aquilo que a gente apresenta como expressão da dor, que eu vou chamar de sintomas, que às vezes viram até um diagnóstico, nos causam, nos impõem aflições que a gente vai buscar ajuda, né? Que esses sintomas também, no seu processo de autorregulação, então, nessa capacidade que o corpo tem de transformar e integrar, né, podem se concluir e levar a gente não só a um estado melhor de saúde mental e física, como também a trilhar um caminho dentro de uma coisa que a gente chama de autoconhecimento, que é saber de si mesmo, né? Então, acho que inicialmente eu falaria um pouco que o Fritz Perls começa, e depois seu principal discípulo, que é o Cláudio Naranjo, dá continuidade, num caminho, ao mesmo tempo, de autoconhecimento, e ao fazer esse autoconhecimento, a trilhar seu próprio caminho, né, se apropriar do que está acontecendo e poder transformar esse curso num curso mais feliz, né? Eu iniciaria um pouco falando, então, do que é essa Gestalt, né? De onde vem essa palavra, onde ela se fundamenta, e é um pouco isso que pauta o nosso caminho pessoal, porque fomos discípulos aí do Cláudio Naranjo, em todo o processo da Escola SAT, e fomos buscar também uma formação em Gestalt terapia dentro dessa linha da Gestalt, né, que existem, como tudo que vai se desenvolvendo, várias visões e várias linhas, né? A gente entra nessa linha muito afinada com o caminho do Cláudio Naranjo. Então, como uma pessoa que fez um autoconhecimento e um crescimento pessoal muito grande,
O Naranjo ampliou essa visão para uma série de possibilidades, né, que amplia esse escopo da terapia para o autoconhecimento. Então, a gente diria que essa terapia pode ser um autoconhecimento transformador. Experimentando um pouquinho, Tá. Walter. Naquele instante, né, dessa percepção do Fritz Perls, né, de que ele poderia fazer as coisas de uma forma diferente, né, o que prevalecia era a psicanálise freudiana, né? Deitar no divã, fazer sessões 4 vezes por semana, me conta a tua infância, o teu passado, e aí, à medida que as coisas iam surgindo, ia se trabalhando através da linguagem verbal, trazendo lembranças, memórias, emoções, mas tudo de uma forma meio cognitiva, muito mental. A diferença do que o Fritz Perls propõe é que não me interessa o que aconteceu na tua infância, eu quero saber como é que você está agora. O que você está sentindo? O que você está pensando? O que teu corpo está te falando? E ele desenvolve técnicas que permitem você estar em contato com o teu interior para olhar as tuas sensações no corpo, as tuas emoções, e a partir daí ele trabalhar para você se dar conta do que você está sentindo na hora e do que pode emergir através dessa emoção que está se manifestando ou de uma sensação no corpo. E isso se transforma num fenômeno. Essa descrição da Gestalt é como se tivesse uma imagem de fundo e, de repente, emergisse uma imagem principal. E é isso que a terapia Gestalt faz. Ele entra nesse mundo interior em que a gente não tem consciência do que está acontecendo, e à medida que a gente começa a trabalhar, de repente surge a questão que está te mobilizando. Uma questão que foi lá da infância e que continua pulsando dentro de você, né? Uma situação em que a criança passou, sei lá, de um trauma, de uma dor, em que isso vai para o inconsciente dessa criança, mas dentro do corpo dela isso continua pulsando. Ou um medo, ou uma tristeza, ou uma raiva, e que com isso se parte de uma forma em que abre uma gestalt, cria uma situação em que essa gestalt em que você encontra a tua satisfação, a tua necessidade atendida, ela fica em aberto. E isso fica pulsando e manifestando no teu corpo. E a partir daí, né, a nossa proposta, porque nós estamos falando aqui desse tema, porque nós temos um grupo terapêutico que nós estamos começando a semana que vem. Então, nós estamos divulgando o nosso trabalho de como funciona a terapia gestáltica, para saber como você funciona, o que está dando aquele desconforto, aquele mal-estar, que está tudo bem na tua vida, mas você não está legal. Tem uma coisa que está ali te incomodando. E é isso que a Gestalt consegue acessar. E através das técnicas que tem do trabalho gestáltico, você consegue identificar qual é essa questão de uma forma que isso possa ser fechado, resolvido. E isso deixa te incomodar. Abrão, Básico. Ok, vamos lá, Selma. Eu vou pedir para você, dentro desse contexto que você está trazendo, que você fizesse uma diferenciação e uma explanação a respeito do que é um trabalho
individual e do que vem a ser um trabalho em grupo. As diferenças fundamentais e a importância do grupo nesse processo de fechamento das gestaltes. Legal, obrigado. Tem uma pergunta bem importante. Então, você pode fazer o teu trabalho de desenvolvimento pessoal, né, individualmente, né? Então, você vai, faz uma sessão e trata das tuas questões que você tem que cuidar. Num trabalho de grupo, o que acontece é que o trabalho que é feito com uma pessoa do grupo que está sendo trabalhada, ele interfere em você. Você sente o que está acontecendo com o outro e você passa a se dar conta de coisas que você não percebia que estavam te atrapalhando, que fala, porra, mas isso eu também tinha. Isso eu também passei. Então, é como se o grupo criasse uma unidade e essa unidade circulasse em todas as pessoas do grupo. Quem está sendo trabalhado por uma questão individual, isso vai passando de um para outro dentro da perspectiva de cada um. Então, isso potencializa muito, porque imagina assim, dá um exemplo, né? Uma criança que com, sei lá, com 5, 6 anos, o pai saiu de casa, né? Então, toda essa dor, esse sofrimento desse abandono dessa criança que ficou apagado e que está ali incomodando ela, o medo de ser abandonada, o medo de ser largada, né? Isso, quando é trabalhado com essa criança, isso repercute em cada um uma situação no teu contexto. Então, você fala, pô, mas eu também me senti medo de ser abandonada quando meu pai ficou doente, ou minha mãe teve que viajar e demorou para voltar. Então, você vai se dando conta das coisas. Então, o grupo é um catalisador, então. É um catalisador e um potencializador. Né? Ele contamina as outras pessoas com a mesma situação que cada um está vivendo quando está sendo trabalhado. Eu queria complementar que claro. Essas ressonâncias no grupo são muito importantes porque ela faz com que nós tomemos consciência de coisas que a mais do que a gente estava levando naquele momento por ressonância. Isso a gente chama de dar-se conta, que é no aqui e agora, naquele momento da terapia, aquilo que me atingiu é porque encontrou ressonância dentro de mim. Então, se o terapeuta me ajuda a olhar essa ressonância do ponto de vista individual em grupo, aquilo que o grupo mobilizou em mim desperta consciências, autoconsciência, e também caronas, que são muito importantes, que eu faço entendimentos, né, junto com o entendimento que está surgindo naquele momento com a pessoa que está trabalhando, por exemplo, com a pessoa com quem eu tive ressonância. Então, isso vai para todo o grupo, porque fica uma experiência grupal, então é aquela multiplicação, né? Mas também é uma potencialização daquilo que eu tenho interiormente, porque essas ressonâncias atuam de acordo com o que eu trago dentro de mim. Então, me ajudam nesse caminho do meu autoconhecimento, porque expõem, às vezes, coisas que estavam escondidas e que talvez levassem muito tempo para aparecer em outro contexto. E dentro desse enfoque do fenômeno, né? Então, dentro do grupo se cria uma energia, uma egrégora, né? Em que o fenômeno que acontece com um que está sendo trabalhado
repercute no outro. E isso serve para trabalhar você individualmente, porque você passa a se dar contas de coisas que estavam apagadas no teu consciente, mas que estão manifestando internamente, estão te incomodando. Eu não sei, eu acho que provavelmente a maioria daqui não participou da primeira live que a gente fez, que a gente falou da criança ferida. Então, essa criança que na fase da infância, do 0 aos 7 anos, passou por uma situação em que, para ela, né, foi uma grande dor, um grande sofrimento, né, por uma situação da própria fragilidade que uma criança tem. Então, um adulto que levanta a voz e grita com a criança: cuidado, você vai se queimar aí. Aquilo marca a criança, que ela fica assustada e fica com medo o resto da vida. Só que para ela é tão forte, é tão intensa essa dor, esse sofrimento, que apaga, dá um apagão, vai para o inconsciente. Mas internamente, esse medo, essa dor, esse susto fica pulsando. Então ele está como adulto, tipo, ai, qualquer hora eu vou me queimar e vou me machucar. Eu tenho medo. Né? Ele vê, sei lá, um incêndio, né? Quer dizer, eu vou me queimar nesse fogo aqui, e isso prejudica esse indivíduo adulto, porque ele está vivendo como aquela criança que foi magoada, que foi ferida, e que todo mundo passa por isso. Né? Quer dizer, o pai, às vezes, chega em casa, né, teve problema no trabalho, tomou uma bronca no chefe, e chega em casa e grita com todo mundo, a criança fica apavorada, fala: ele vai me bater, ele vai me matar. Né? E marca, e fica marcado isso. Então, nessa primeira live, a gente falou desse processo, né, de que a Gestalt vai permitindo entender qual é o teu contexto, o que está se manifestando, e de você poder ir afrouxando as tuas defesas que você teve que criar para se defender desse trauma, para nunca mais passar por isso, e poder funcionar de um jeito diferente. É como se você ficasse gravado com um chip e você reaciona sempre do mesmo jeito quando você passa por uma situação que te faz lembrar aquilo que te marcou na infância. E você passa a agir como uma criança de 5 anos, mesmo tendo 40, 50, 60. Né? Você fica sequestrado por essa criança ferida. Então, até você poder abrir, diminuir a resistência, cuidar dessa criança ferida, dizer que já passou, você já sobreviveu, né? Você já não tem mais 5 anos. Não precisa se defender tanto. Você pode afrouxar, pode tentar funcionar de um outro jeito. E aí a gente entra nesse instante que a gente está agora dessa live, é que essa criança ferida já foi tratada e surge uma nova criança, que é a criança sagrada, que é aquela criança que chegou aqui, aquela criança que a gente chega e nasce. E quando passa pelo trauma, a gente deixa de ser essa criança e vira uma criança ferida. Abrão, você comentou agora, né? Você deu um Pergunta exemplo... para o Walter, eu já falei muito. Não, é isso, né? O Abrão falou um pouco a respeito dessa questão, né? Ele deu esse exemplo do medo, né? Da criança que chega, encosta em alguma coisa e vem algo, né? Alguém, normalmente, porque é isso, né? Nós somos seres sociais. Seres em relação com o mundo e no mundo. Com o mundo, eu digo relações pessoais e relações com objetos. Então, eu queria saber um pouco isso, né? Você falou um pouco dessa questão do medo. Walter, você saberia dizer, além do medo,
outras emoções que nos travam quando estamos nessa fase primordial que é a infância? Aqui a gente vai tratar um tema muito importante até para o conhecimento geral nosso mesmo, né? Se a gente for olhar até nas tradições, e agora está me ocorrendo, por exemplo, o budismo, né? Ele coloca que a gente não deve se apegar às emoções, deve deixar que elas passem, porque elas são fatores que geram apego ou aversão e não nos deixam livres para fazer esse encontro com si mesmo, né? Então a gente já nasce com algumas emoções básicas e atávicas, né? Que é da nossa própria ontogênese. O medo é a principal delas, né? E nós estamos, por exemplo, vivendo um momento de muito medo, saindo de uma guerra para outra no mundo, de uma doença para outra, uma pandemia para uma desorganização social, uma crise econômica. Então, vivemos todos sob uma égide do medo, mas a partir desse, vamos dizer, dessa emoção mais básica, a gente pode citar, por exemplo, a tristeza, né? O que hoje está como depressão por aí, para todo lado, né? Eu só queria pedir para quem pudesse desligar o microfone. Obrigado, Rogério. Então, todas as emoções básicas aí, a gente pode colocar a ansiedade, o medo, a tristeza, quase que A raiva. a raiva, um caleidoscópio de coisas que é impossível a gente evitar, porque vem junto com aquilo que é, na essência, ser humano, né? Então, a gente está, na vida, aprendendo a nos relacionar com essas diversas camadas que a gente tem dentro da gente, né? Isso é um pouco relacionado com o que o Abraão vinha dizendo da criança interior, porque é na nossa formação, desde o intraútero e até a gente sair da Terra, na morte, nós estamos em constante transformação e passando por fases, e lá na tenra infância, que a gente pode pegar a nossa primeira fase, o nosso primeiro setênio, que é uma forma da gente organizar, né? Nós passamos por muitas fases de transformação. Intraútero, nós já temos assim quase que toda uma ontogênese até chegar de o encontro de um espermatozoide e um óvulo, que forma uma célula, e em 9 meses se constituir um ser humano que pode nascer aqui no planeta. E depois do nosso nascimento, a cada volta que vamos dando aqui em volta do planeta, do Sol, nesse planeta, nós vamos passando por essa fase, e as primeiras fases são as mais importantes, aquelas que formam o início da nossa personalidade e depois se assentam como caráter até a puberdade e depois a entrada na idade adulta. Então, toda essa fase inicial, quanto mais inicial, tanto mais profundo é. Então, deixa marcas profundas e o quanto mais inconsciente. Então, isso se torna acessível para a gente através de métodos que trabalham a consciência de uma forma mais ampla, como é, por exemplo, a fenomenologia, que é essa forma de entender da terapia Gestalt. Então, aquele fenômeno que acontece aqui agora na terapia, ele não está desconectado de nada do que eu sou. E lá no âmago do que eu sou, muito próximo de algo essencial que me define como individualidade, eu passei por fases estudadas, por fases determinadas, que eu acesso aqui e agora no processo terapêutico. Ou através do sintoma que eu trago, ou do diagnóstico, ou de um mal-estar, como colocou Abraão,
Às vezes é uma coisa indefinida que a Gestalt vai ajudar naquilo que a gente chama de ciclo gestáltico, a entrar em contato com isso e depois elaborar e organizar até a satisfação. Walter, deixa eu complementar. Apesar, né, de todo mundo sentir as emoções que a gente sente é alegria, tristeza, medo e raiva, né? E naquele filme lá tinha um que era o nojinho, né? Que era aquilo que é isso, né? Quer dizer, essa pessoa não me caiu bem, né? Me deu uma coisa que não deu legal. Mas o que eu queria falar é que, apesar de todo mundo ter essas emoções, né? A criança, quando é ferida, ela acaba se fixando em uma delas e vive isso como um pano de fundo. Então, tem gente que sente uma tristeza, tem uma melancolia. Puxa, quando eu era pequeno, eu passei por isso. Então, tem uma coisa de um sofrimento, de uma dor ali, né? Tem gente que sente medo, e é um medo que não explica, é um medo de sobreviver, que vai faltar comida, que vai faltar dinheiro, que eu vou ficar doente, que eu vou morrer, porque essas pessoas, elas não lidam bem como as coisas funcionam. Por que eu tenho que ficar doente? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que morrer? Eu não aceito isso, para mim não serve. Então, por quê? Porque essa situação causa medo, causa insegurança, essas pessoas ficam inseguras com as coisas que a vida traz. E tem gente que tem o pano de fundo da raiva, porque quando foi magoada, ela ficou com essa raiva e vai para o mundo com essa raiva, né? Trata mal as pessoas, reage de uma forma instintiva, que nem bicho, né? Pisou no meu calo, leva, né? E é o jeito que funciona. E esse trabalho terapêutico é para trazer para você ter consciência de, primeiro, como é que eu funciono, como é que essas coisas acontecem comigo. Quando pisam no meu calo, como é que eu reajo? Eu fico triste, fico com medo ou fico com raiva? Então, isso já vai estar dando uma forma de funcionamento para você entender como que você funciona e depois, durante o processo, de entender qual foi o trauma, a ferida, né, que te fez ficar isso, e depois de você ter consciência que isso foi quando você era pequeno. Agora você já é um adulto, você já sobreviveu. Você não precisa estar se defendendo tanto, porque a criança cria uma forma de se defender, que ela vira outra coisa, porque eu nunca mais quero passar por isso. E é uma coisa extremamente eficiente, muito eficiente. Só que depois de adulto, isso, em vez de ajudar, fica obsoleto, atrapalha. Então, nos temas que a gente coloca, né, dentro desse grupo, a gente começa com a relação do pai, da mãe, e depois começa com as emoções básicas, e depois começa quais são as feridas, e depois quais são as defesas, para você estar se olhando e vendo como é que você funciona. Para depois, na sequência desse trabalho com outros temas que vão surgir a partir do ano que vem, né, trabalhar questões específicas, de você poder evoluir e funcionar, se desenvolver como pessoa, não ser refém dessa criança que toma conta de você quando você se sente ameaçado. Eu paro aqui. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. Tá bom. Eu queria que vocês dissessem qual a importância de integrar o corpo e a utilização de expressões artísticas nesse processo de busca e de entendimento e de integração.
Vou iniciar. Por favor. Eu citei lá na trajetória do Fritz Perls, que inicialmente ele tem contato com uma visão filosófica do Friedlander, que é um filósofo alemão também, e eles buscavam uma resposta ao mundo da época, né? Que ele está ali entre guerras, passando por toda aquela humilhação humana, como nós estamos vendo agora, né? O ser humano jogado no lixo, né? E eles buscam, então, algo que tenha potência suficiente para transformar não só a pessoa individualmente, mas também trazer à luz algo de bom que repercute na sociedade, no coletivo. E eles chegam numa visão em que muitos chegaram, que o belo que poderia gerar o bom e a proteção da criança seria um início de caminho. E aí a ligação imediata com a arte, e eles se unem aos movimentos de vanguarda da época na Europa, né? E depois o Fitzgerald migra para os Estados Unidos, e lá ele continua também, tem uma ligação muito forte da Gestalt, de trabalhos com a arte. Teatro. Né? A Letícia pode falar isso como arteterapeuta, né? Que a gente usa no dia a dia do grupo coletivo, né? E o trabalho corporal, ele foi simplesmente, o Fritz Perls foi se terapeutizar com William Reich, que graças ao William Reich, hoje a gente pode falar de trabalho corporal, porque ele vem ali num legado direto do Freud, e depois eles se separam, porque o Reich continua vendo a energia vital como primordial e continua vendo o corpo, que é essa casa onde habita tudo isso que a gente está falando, né, como uma expressão da vida, da vitalidade, em duas correntes que estão intrinsecamente ligadas ao usufruto do corpo. A primeira é o amor, e para um adulto saudável, a expressão afetiva é encontrar um par, um companheiro de vida, e a outra é o trabalho, no sentido da realização de algo no mundo, né? Então, esse norte, o Reich vê como trabalho físico, corporal, encontrar a casa, a própria casa, voltar-se a si mesmo, voltar para casa e ir em direção à essência, habitar esse corpo de forma consciente. Então, sair o quanto possível desse manancial inconsciente ou supraconsciente, como é a consciência coletiva no geral, ou infraconsciente, como são as pulsões básicas, e trazer isso para uma outra camada de consciência, aonde eu posso me singularizar frente a essa massa disforme, que não tem forma, né? Aonde estamos imersos. Então, essa volta para casa, né? Que é voltar para o corpo e voltar para a arte, que a arte é uma expressão desse corpo no mundo, né? Através do amor, através do trabalho, né? Tem a arte, que é essa habilidade humana de mover no mundo, né? Então, tudo isso para Gestalt é básico, né? É o que a gente trabalha no dia a dia, olhando o fenômeno que se apresenta no indivíduo, olhando ele já por inteiro, na sua corporalidade, não só na sua expressão consciente. Walter, quero complementar. Eu acho que tem um aspecto também que é muito importante, né? É que essa criança ferida, para se defender, ela cria um personagem, né? E esse personagem tem pensamentos,
tem emoções e tem uma atitude corporal que tem a ver com uma estrutura defensiva que cria bloqueios para essa criança não sentir a angústia que ela sentia. E aí ela deixa de ter contato. Então, quando ocorre o fenômeno não ocorre na mente, ocorre no corpo. A pessoa sente coisas que ela passa a se dar conta. A partir desse fenômeno, ela começa a ter insights. Ah, então foi naquela situação que eu passei por isso que eu me defendi tanto. Começa a emergir o que estava no inconsciente. E, além disso, o trabalho corporal é fundamental, porque se você não tirar esse bloqueio, esse nó que está te segurando, você volta a funcionar do jeito que funcionava quando tiver uma situação ameaçadora que dispara o teu gatilho. Então, isso tem que ser afrouxado corporalmente. O trabalho corporal é para tirar esse bloqueio e você tirar a sua defesa, porque a defesa é no corpo, a defesa é nas emoções e a defesa é na forma de pensar. Então, se você... Bruno, vamos dizer que o corpo fala e a gente vai aprender como escutar o corpo. Então, todo o conceito, né, quer dizer, terapêutico da Gestalt terapia é do equilíbrio organísmico, a sabedoria do corpo que sabe trazer a tua cura, né, o teu equilíbrio, que está desarranjado por uma forma defensiva. Então, a partir do momento que essa criança, né, ferida é tratada, você permite voltar a ser quem você era quando você chegou aqui, né? Então, nós não temos, né, a pretensão que o trabalho terapêutico vai te transformar num ser iluminado. Não. Você vai continuar sendo um ser humano com as suas imperfeições. Só que as imperfeições que você tinha, né, quando chegou aqui, né? Então, por exemplo, uma criança que era invejosa, competitiva, né? Rancorosa, né? Ela vem, sofre um trauma, para se defender, ele cria uma outra pessoa. Ah, então eu vou ser bonzinho, eu vou querer agradar as pessoas e tal. E aí, quando você vê, eu não preciso ser mais bonzinho, eu não preciso agradar os outros, eu me sustento com a minha carência, você permite aparecer aquele quem você era, que, mesmo sendo invejoso e competitivo, aquilo te trouxe a capacidade de você conquistar coisas na vida. Essa é a tua força. Então, essa é a criança sagrada que o Walter fala de voltar para casa, de você voltar a ser quem você era, mesmo com as imperfeições, só que agora elas vão ser usadas a teu favor, vai ser a tua força. Essa é uma transformação. E quando está nesse momento, aqui eu acho que tem uma coisa bastante, acho que legal do processo, né? Quando você deixa de usar, né, essa defesa da criança, eu tenho que ser bom, mas eu sei que eu não sou tão bom assim. Quando me magoam, eu sou cruel, eu sou malvado, eu sou raivoso, né? E fica essa briga interna de querer ser só bom e esconder esse lado aqui. E quando você aceita isso, né, e fala, eu sou legal, mas quando mexem comigo, eu posso ser muito sacana, né? E aceita isso e integra, deixa de ter a briga interna, que é essa gestalt aberta, essa polaridade. Isso se integra. E quando isso se integra, deixa de ter a briga, deixa de ter o desconforto, deixa de ter a angústia, e você se acalma, e tudo se encaixa. E isso é como se, nessa paz que você encontra,
você entrasse no vazio que esse bem-estar te traz. E aí permite surgir um novo, que é deixar essa criança sagrada, que era quem você chegou, dessa criança emergir. Por isso só vendendo aqui o meu peixe, por isso que o meu centro chama vazio fértil, que era esse deserto, esse vazio que a gente consegue encontrar, quando é limpado, ele começa a florescer o novo. E o novo é muito legal, o novo é bacana, você fica mais leve, mais solto. Fala, Walter. Sim, é importante isso que você está dizendo, eu queria ir um pouco por aí. Uma que esse vazio fértil não é o vazio existencial, é um vazio onde tudo está em potência, como uma força que permeia tudo, que uma manancial que a gente pode se ligar, né? E que tudo isso que advém desse conhecimento, como o Abraão estava colocando, dessas amarras corporais, né? A liberação daquilo que o Reich chamava de couraças, né? Faz com que circule a sua bioenergia e dissolva também e ponha à tona a energia que existe por trás de cada complexo que se formou dentro de mim, de cada zona de energia inconsciente que eu tenho e que eu estou me defendendo, criando toda uma carapaça, todo um invólucro que não deixe mostrar o que eu tenho dentro. Então, conforme eu vou afrouxando e vou circulando essa bioenergia e vou me tornando mais vital, eu vou encontrando o que eu sou por dentro, eu vou sendo eu mesmo, vou manifestando e vou daí me ajustando de uma forma mais autêntica, de uma forma mais instintiva, de uma forma que são atributos que a gente vê na criança, a espontaneidade, a simplicidade, aquilo que a gente via, a alegria de viver, de gozar a vida, né? De desfrutar tudo isso, esse manancial de energia. Então, é isso que dá essa sensação final de realização e paz. Então, às vezes, tem muito confronto e muito conflito interior, porque eu vou liberando essas energias e a energia não tem nem boa nem má, existe apenas energia. Então, ela vem e faz o seu trabalho. Então, a gente dá contornos, né, na terapia humanos. Como é que a gente dá esses contornos humanos? A gente tem a possibilidade de um feedback no momento terapêutico, um feedback de grupo, e uma coisa valiosíssima que eu citei em outro momento, que é o dar-se conta, que é o momento onde tudo isso toma um sentido interior diferente, único, que está dentro da pessoa, que ela não recebeu de ninguém, que ela encontrou no seu vazio fértil. Então, é criar situações, liberar, para que a gente possa, então, fazer esse conto profundo com algo mais essencial e vivenciar isso na nossa vida, tornando o nosso interior mais compatível com aquilo que a gente está vivendo na vida cotidiana. Walter, e acho que aqui tem um aspecto importante, né? É que quando isso acontece, né? Quer dizer, essa energia passa a fluir de uma forma mais livre, né? Mais espontânea, você faz menos esforço, você gasta menos energia. Porque para funcionar do jeito defensivo, é um gasto energético enorme. Chega no fim do dia, você está esgotado, você não quer falar com ninguém, me deixa quieto aqui que eu quero me recuperar, que eu tive um dia que eu fiquei, né, me defendendo. E eu acho que o que
é interessante também, né? É de essa criança ferida, quando ela é cuidada, né? Os princípios da Gestalt são 3, né? Aqui agora, se dar conta e se responsabilizar. Então, quando você se dá conta que você já não é mais a criança e que você sobreviveu e que você pode se defender menos, você se responsabiliza por não ser mais a vítima, de não ser mais o coitado, que o mundo está me devendo. O mundo tem que pagar o que eu sofri. E já foi. E você continua apegado a isso, não consegue soltar. Então, as defesas que vão sendo trabalhadas e afrouxadas te permite, sendo cuidada essa criança, né? Ela não estando mais ferida, estando cuidada, ela deixa de ser vítima. Ele fala, o mundo não me deve. Eu sobrevivi, eu que devo agora para o mundo. Eu posso estar, não para mim, mas eu posso estar em uma situação em que eu posso dar antes de receber. E antes não. Se não me der o que eu quero, não dou nada. E essa é a dificuldade das pessoas de conseguirem ser amorosas, se entregar numa relação. Primeiro você me dá o que eu quero, aí depois eu vou ver se eu te dou o que você está querendo. E não, e quando você está inteiro, né, está se sustentando, né, sendo responsável por si mesmo, você pode estar numa coisa, olha, eu consegui chegar até aqui, agora eu posso me abrir e oferecer sem ter que receber nada em troca. É muito altruísmo, é muito... Mas isso se chama compaixão. Mas para isso acontecer, primeiro você tem que ter compaixão com você, se perdoar os outros, né? E a partir daí você está em condições de deixar de ser vítima e passar a ser protagonista da tua vida, né? Aceitar o que a vida traz, às vezes é legal, às vezes é mais ou menos, às vezes é ruim, mas vem, passa e vai embora. Mas eu sinto, eu estou em contato. Agora foi legal, agora foi péssimo, foi doído, mas eu estou de pé aqui. Se eu tomo um baque, eu vou cair, mas eu vou levantar. E a criança ferida acha que nunca vai levantar, que vai sucumbir se sentir a dor que ela sentiu. Então, eu não quero mais isso. O Walter caiu, ele está tentando voltar. Se ele não conseguir voltar, ele vem continuar aqui do meu computador. Vamos ver se ele consegue voltar. Mas, Abraham, enquanto ele tenta voltar, eu queria uma última... ele está dizendo que tem que aceitar ele, o moderador, o Diego. O Diego tem que aceitá-lo. Voltou? Temos uma pergunta aqui, então. Temos uma pergunta, então não vou perguntar. Enquanto o Walter volta. Ele já está aí, pronto. Voltou. Então... Se machucou, Walter? Caiu, não? Um pouquinho, caiu. Mas levantou e está de pé, né? Sobreviveu, que bom. Oi, Ana, pode seguir. Então, a Ziza está perguntando aqui para a gente, para vocês, né? Se existe uma resolução para isso tudo, né? Ela se dá de uma vez só ou é uma construção, desconstrução? Como é que é essa resolução dessa questão? E eu vou embarcar na pergunta dela, vou pôr um complementozinho. Tá. Qual a importância de trabalhar essas relações parentais? Vai, Walter, toca aí. Eu gostei da pergunta, mas ela é bem ampla. Bom, se souber responder, eu vou adorar. Exato. Mas vou começar por algum lugar, vai? Não tem remédio para a vida.
Então, desde o momento em que somos concebidos, a gente está num processo de vir para a vida nessa forma e sair dessa vida. Então, há um transcurso mais ou menos longo, mas que, se a gente olhar isso num processo grande dos eons da vida, né, é um nada. Então, nós somos um momento na vida, né, e não há remédio para esse momento. O que há? E nada é, mas pelo menos tem uma coisa boa, nada é exigido da gente a não ser sermos nós mesmos. O grande problema da gente ser nós mesmos é que a gente tem que saber aonde nós estamos. Porque nessas eleições não temos escolha. Mentira, nós temos escolha. Peraí, alguém... Pessoal, vamos... Obrigada. Então, a gente tem que saber onde nós estamos. Por que que é importante eu saber onde eu estou? Porque a partir do momento que eu sei onde eu estou, no mapa da vida, que é uma coisa muito semelhante, tanto que a gente pode até trocar ideia um com o outro sobre o mapa da vida, existem as tradições que contam como o ser humano se desenvolve e vive nesse planeta, existem conhecimentos que vêm na ciência. Então, a gente tem um mapa para nós nos desenvolvermos, por exemplo, no nosso gen e no nosso sistema familiar. Então, a gente não vem desprovido de terreno. Só que daí, conforme eu vivo, eu vou desenvolvendo uma paisagem interior. Eu, como um navegante do caminho, eu vou desenvolvendo uma paisagem própria. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que desenvolver esse quem eu sou, que é a única coisa que é exigida minha, né? Eu tenho que saber onde eu estou, porque senão é uma fantasia. Como é que eu sei? É porque eu consigo me situar aonde eu estou. Tá? Então, quando a gente chega na terapia, o que que nós estamos fazendo? E depois tem as questões individuais. Como eu estava dizendo, quando chega no dar-se conta, quando eu chego na minha essência, no meu si mesmo, eu não vou encontrar ninguém que sabe o que é ser eu mesmo. Só eu mesmo sei. E daí eu tenho que fazer as minhas conexões, as minhas transcendências, as minhas conexões internas, externas e transcendentes. Então, a gente tem 3 frentes. E a terapia, ela atua numa coisa que a gente pode pensar de limpeza, mostrando para a gente o mapa, aonde você está, da onde você veio, tem uma trajetória que a gente pode enxergar. E na sua paisagem interior, através da sua paisagem interior que nós vamos saber isso. Não é através de ninguém, é através de mim mesmo. Então, eu tenho que fazer esse mergulho interior com alguém que saiba do mapa, com alguém que saiba também apontar para mim e me acompanhar nessa minha paisagem, para eu ter os insights e a liberação do caminho, que é único, que daí já não é terapia. O caminho é único. O fenômeno, aquilo que se apresenta para a gente, é inapreensível. Ele está ligado a uma coisa chamada verdade, aquilo que se apresenta. Então, o que que nós fazemos? Né? Essa leitura e essa limpeza, né? O que que seria limpeza? No dar-se conta, na toma de consciência, né? Eu me situar um pouco melhor frente às minhas limitações, frente àquilo que eu trago em mim, que é inexorável, que eu chamei de vida que não tem remédio. Né? Que eu nunca vou mudar quem eu sou no meu corpo, na minha essência, mas eu posso me apropriar da minha trajetória de vida e eu posso ter isso, como Abraão disse, como um aliado, não como um inimigo. Walter, colocar talvez um outro olhar nisso, né? Então, aquela descrição que eu fiz, né, dessa
criança ferida, que é cuidada, que é, né, tratada e que deixa de ser vítima, é o começo da resolução. Tá? Mas viver significa que você vai estar sendo desafiado até o final. E como que isso acontece? Isso acontece através do contato de você com o outro. O que o outro causa em mim e o que a vida me traz. Então, a pessoa que foi trabalhada, né, e que deixou de ser essa criança que é a vítima e passa a ser um adulto responsável por si, ele passa a ter recursos e um repertório que antes ele não tinha e que, em situações, vamos dizer assim, de baixa intensidade e de média intensidade, ele consegue lidar sem ter que estar extremamente defensivo. Ele tem recursos de como lidar com essa situação, mesmo sendo desagradável, e ele se manter e saber que ele consegue, mesmo sendo magoado, ferido, eu vou continuar em frente, não vão me derrubar. E vão ter situações em que vão ser muito difíceis, dolorosas e que você vai cair. Só que você vai ter recursos para saber que você levanta depois de ter sofrido um luto, uma perda, um rompimento amoroso traumático, né? Você cai, mas você levanta e começa a andar de novo. Você está acreditando na vida, né? Então, é um desafio permanente. Só que com o trabalho que é feito, você passa a ter uma autossustentação de lidar com situações que antes você não conseguia. Você achava que, puta, eu tenho que me defender, né? Porque senão vão acabar comigo. E não, você já é um adulto, sabe se defender. Não é mais aquela criança que foi machucada, que foi ferida. Né? Você agora é um adulto, e esse adulto tem recursos, né? Recursos físicos, recursos mentais, emocionais, e se defende. Né? Toma, se machuca, cai, mas levanta e continua a andar de novo. Né? E essa, acho que outro dia eu vi um post, né, na rede social que o Picasso colocou. Quer dizer, o Picasso colocou. Colocaram um post do Picasso. O Picasso não está mais aqui, né? Ele fala assim: o sentido da vida é a gente descobrir qual é a nossa vocação e poder compartilhar isso. Né? Então, se você saber qual é a tua vocação, o que você faz bem, para que eu estou aqui, e poder compartilhar, você passa a ser um adulto inteiro, né? Com propósito, com finalidade. Né? E você pode se... Então, Abrão, aproveitando isso que você está falando, que é bem interessante, né? Essa questão do nosso encontro com o nosso propósito de vida, a Gabriela fez aqui uma colocação no chat sobre essa questão. Como é que é isso, né? A gente planeja, né, nessa perspectiva, criar planejamento a longo prazo, então não é saudável pelo risco da frustração? Está fechado, Brão. Então, se frustrar faz parte da vida. Tem coisas que você vai tentar achar que vai conseguir e às vezes não vai conseguir. E acho que isso foi um dos, vamos dizer assim, dos projetos que o Cláudio achava que ia conseguir, que é mudar a educação do mundo, né? Para ter um mundo melhor. E aí ele viu, né, tanta resistência, né, do status quo, que ele falou: eu não vou conseguir acontecer isso se não acontecer uma hecatombe, se não destruir todas essas estruturas, né, de poder que querem manter as coisas para deixar as pessoas dormindo,
e não deixar as pessoas acordadas, né? A ideia dele era que o propósito da educação não era saber, mas era ser, ensinar a criança a ser uma pessoa, né? Ter noção de si, de como se colocar no mundo, né? E o status quo não tem interesse nisso. E nessa perspectiva, como coloca a Gabriela, a Gestalt não vê sentido, porque o que eu posso é estar aqui agora consciente e tomar uma decisão consciente, mas eu não posso controlar o futuro e eu não posso garantir que aquilo que eu desejo, né, vai se realizar do jeito como eu imagino. Então, essa perspectiva de criar um planejamento de longo prazo, não é que ela não é saudável, ela não é factível, né? É um pouco como se diz na tradição que Deus vê a gente planejando e começa a dar risada, porque a gente não tem ideia do que será, né? Mas o ser humano, pisando aonde ele pisa, aqui e agora, ele traz consigo tudo aquilo que ele foi, toda a sua história, por isso que a gente olha para trás e procura saudabilizar isso, e ele projeta a sua visão para frente. Só que ele não cria o futuro, mas ele projeta a sua visão. Então, eu responderia sim e não, porque o ser humano vai planejar, isso faz parte da nossa capacidade humana, né? Mas também falaria como o Abraão, se prepara para a frustração, se prepara para olhar a vida como ela é, a realidade como ela é. Selma, qual foi o complemento que você fez que eu não... Você lembra o que você... Mas eu acho que você acabou respondendo. Eu acho que a importância é trabalhar as relações parentais. Eu acho que está implícito nisso. Está implícito porque tudo nisso que você acontece falou. com pai e mãe. A criança ela é criada com pai e mãe. E é nisso que tudo acontece, né? Tá. É dentro do lar. Tem aqui uma pergunta muito importante do Luiz, que ele pergunta: como vocês percebem a socialização de todas essas verdades para todas as classes sociais, saindo da elite para as periferias, como o Dr. Cláudio sonhava, como ele sonhava fazer através da educação? É preciso é preciso ter uma certa bagagem para entender esses conteúdos, ou é uma forma de terapia acessível a todos? Walter, isso é importante, hein? Primeiro o Luiz faz uma declaração de amor aqui para a gente. E a gente eu pelo menos amo muito a Cuda e o Luiz. Então é uma recíproca, viu? E muito importante essa questão, né? Lembrando que o que move a Gestalt a existir é essa crítica do Fritz Perls ao status quo, a guerra, a destruição, a desumanidade do coletivo. Ele não almejava simplesmente que o indivíduo se liberasse fora do seu contexto. Isso tinha que ter uma implicação no coletivo. Só que daí a gente tem que organizar, que é a saída do processo de velamento, vamos dizer, que a gente vive, né, para um processo vivo, de eu ser quem eu sou, eu me singularizar, eu sair dessa massa, por exemplo, que tem como uma condição supraconsciente o predomínio do homem sobre a mulher no patriarcado. Eu não vou mudar o patriarcado com terapia, mas eu vou transformar o indivíduo de tal forma que ele, em ligação com a sua humanidade, manifeste aquilo que ele é. E daí vem uma visão um pouco socrática, né? Que nós já trazemos dentro de nós tudo que a gente precisa. A gente não precisa pegar nada fora. Em algum momento, a gente precisa um pouco da graça ou da sorte, né?
que é, se eu estou no caminho, parece que vem forças além da minha força, e isso pode virar movimentos, isso pode virar transformações coletivas. Mas nós temos que ter a nossa visão inicial, a transformação do indivíduo, mas nunca separado do social. Ou como colocou Abraão, tem algo em nós educado, que era a menina dos olhos do Cláudio Naranjo, que era a gente trabalhar a educação para um novo ser, mas que eu diria que é ao mesmo mote do William Reich, que ele queria a nova criança, que é o mesmo mote do Marx, que ele queria um novo homem. Todas essas pessoas que olharam para o indivíduo ou para o social, eu diria que o Reich olhou para os dois, o Marx olhou mais para o coletivo, social. Porque ele diz para o social, porque ele dizia que ele deixaria para quem entende do social falar disso, porque ele não entendia, mas ele cita que a importância está no indivíduo e criar condições para que esse novo homem exista. Homem aí no sentido genérico, né? Homens e mulheres, hoje a gente diria. Mulheres e homens. Isso se dá, no nosso ponto de vista gestáltico da terapia, resgatando essa vivência da criança interior, curando as feridas e manifestando aquilo que ela traz de sagrado, que é a sua contribuição no mundo de forma livre, espontânea, alegre, presente, vivaz, né? Então, a gente vai encontrar um processo que pode mudar por dentro, porque essas estruturas macro, elas vão se mudar ao longo do tempo. Então, a gente não pode ter aquela perspectiva, né? E daí eu entendo a tua questão, você dentro da ACUDA, que faz o trabalho social, sim, que usa as terapias, né? E que trabalha com um recorte muito preciso dentro do nosso sistema social, que são pessoas muito excluídas, né? Então, eu diria que o trabalho é de formiguinha e talvez a gente não veja nem essa transformação social ocorrer de forma larga e restrita, mas com certeza ela é o dinamizador e ela é, vamos dizer, o catalisador social por indivíduos que estão discutindo e discutir isso dentro das instituições. Porque olha que bonito, o ser humano não é como um animal que vive por instinto, mas nós criamos instituições que controlam e regem. Então, através desse humano diferenciado, que está em conexão com o seu si mesmo, dentro das instituições, eu acredito que a transformação social pode receber um catalisador através das instituições. Walter, deixa eu então aqui fazer um depoimento, né? Para quem não conhece, antes disso, dá um minuto só. Para colocar uma coisa, porque eu acho que em cima desse depoimento que você vai dar, talvez você possa responder o que a Carmen está nos perguntando, que ela, depois de 64 anos, como é que é descobrir a verdadeira vocação? Então, né? Eu vou falar de descobrir a vocação, né? Que eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade, porque como a gente não está em contato com a gente, está olhando para fora, não sabe o que acontece internamente, né? Porque essa vocação vem de uma verdade interior, né? Que surge da tua alma, né? E para isso você tem que estar para dentro, não tem que estar para fora. Então, o trabalho terapêutico vai te permitir fazer isso. E eu me coloco aqui como um exemplo, eu comecei a me cuidar com 50 e poucos anos, né? E eu me transformei, né? Quer dizer, se você vai fazer isso com 70, 80, eu acho que é difícil.
Mas nós temos no grupo gente que tinha 70 e poucos anos e começou a se transformar. Nós temos um colega que hoje ele tem 86 e continua se transformando. É questão de quanto você sente esse incômodo, né? Esse desconforto. Isso é o que te motiva a ir atrás e a olhar para dentro para saber o que está acontecendo. Mas eu queria falar da CUDA. A CUDA, nós tivemos a felicidade de fazer trabalhos dentro da CUDA. A CUDA é uma organização que cuida de presidiários para preparar eles para voltar para a sociedade. E lá se faz um trabalho de profissionalização, ensinar eles a ter profissão, e se faz um trabalho terapêutico super importante, né? Os que coordenam lá foram formados na Escola SAT, fizeram formações, cuidam dos presidiários, e nós fizemos, há pouco tempo, um trabalho de uma semana com 30 e poucos presidiários, em que eles começaram a ter transformação. Por quê? Porque você não precisa de instrução, você não precisa de educação. Você sente as coisas no corpo, aquilo que está pulsando dentro de você. E, para isso, você não precisa de nada, você precisa estar disposto a se abrir, né? Então, e a gente, né, viu, né, coisas belíssimas que acontecem ali, né? Quer dizer, pessoas com históricos de assassinato se transformando, né? Virando né? Uma pessoa que está a serviço, virando um terapeuta holístico, com uma profissão para sair de lá. Então, a experiência de trabalhar com gente, né? Quer dizer, tem gente instruída lá que fez crime, tá? Mas a maioria é de gente de baixo nível social e que está se trabalhando, né? Está se tornando um ser humano melhor, né? Está deixando de sair daquele lugar, né, da marginalidade e voltando a ser uma pessoa para ser reintegrada na sociedade, a serviço, trabalhando, com um propósito, com uma vocação. Isso é muito legal. Parabéns, Luiz. Somos fã. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder começar a finalizar nesse dia de hoje, esse encontro? Então, sim, muito bom. Obrigada, Carmen. Né? E Já estamos indo para 1h30 de... então nós vamos terminando. E nós deixamos aqui em aberto, né? Quer dizer, eu não sei se o Diogo vai colocar aqui, quem acha que pode se beneficiar de estar participando de um grupo terapêutico, que teria interesse de estar entrando no grupo para, né, entrar num processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para ter essa resolução de poder estar melhor na vida, né? Acho que é um pouco isso. Diego, como é que está aí? Então, a ideia é dar início a esse grupo agora, no dia 13. Terça-feira que vem. Dia 13/9. Às 7h30 da noite. Conforme o Abrão falou, né? No Instituto Verte, na Rua Ásia, número 47. E quem tiver interesse em participar, por favor, né, faz uma sinalização para a gente, que depois a gente conversa para explicar como é que funciona e tal, e conseguir completar as vagas que faltam para o curso que vai começar terça-feira. Eu vi um positivo aqui da Vera Mercucci. Quem mais? Deixa eu ver na outra página. A Carmen achou que fosse online. É São Paulo, Carmen. É em São Paulo. É presencial o grupo,
que isso faz uma diferença, né, importante, fica mais potente o grupo, né? Então, a Vera, alguém mais, se conseguir se interessar, aí faz contato com a gente. Nós vamos ter esses dias, né? Hoje é quinta, até terça-feira durante o dia para finalizar as últimas inscrições e ter um grupo bacana para fazer um trabalho legal. O Tomás está perguntando: qualquer pessoa pode participar em casal? Sim, sim. O Sim. grupo é aberto. Aberto. Para participar em casal é muito interessante, porque economiza muitos e muitos anos de terapia. Uhum. E Somos economiza um tanto de terapia suspeitos. de casal também. Somos suspeitos para falar. São DRs ao vivo e a cores, né? Então a gente já descasca mesmo, já descobre tudo, é aquilo, pronto, acabou-se. Então, acho que estamos, né? Podemos fazer umas considerações finais rapidinho, cada Claro. um. Uhum. Então, se alguém quiser fazer um Vanessa podia começar. comentário e quiser, enfim. Isso, vocês. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui fazendo essas perguntas para vocês. Eu acho que vocês dois são brilhantes. Eu acho que esse grupo vai ser bárbaro. Eu que já fiz alguns grupos junto com o Walter, recomendo fazer em casal, inclusive. Desejo a vocês boa sorte, bom trabalho, e eu tenho certeza que esse grupo vai transformar algumas vidas. Obrigada, Lê. Obrigada, Selma. Sempre muito bacana a tua presença. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos e todas aqui que estão dispostos aqui até as 20h56. É isso. Gestalt é isso. A gente tem uma hora para começar, às vezes não tem hora para terminar. Queria agradecer muito realmente a presença de vocês e dizer que me sinto muito honrada em ter estado aqui com vocês, com o Abrão e com meu colega Walter, vivenciando e passando um pouquinho disso, né? Dessa proposta de trabalho, dessa proposta de desenvolvimento pessoal. É isso, já tem, né? Já se diz no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E a única pessoa é nós mesmos. Ninguém vai conhecer você melhor do que você. Muito obrigada, boa noite a todos. Espero vocês em breve. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, de estar ouvindo a gente falar aqui. E o convite é para uma viagem do caminho interior, descobrir o teu interior, que é um lugar extraordinário, um lugar muito bacana, muito bonito, né? E às vezes as pessoas têm medo de olhar para dentro porque ficam com a lembrança que vai vir aquela dor, que ela não quer entrar em contato. Mas, passando essa primeira camada, vem a tua exuberância, né? Vem o teu ser que quer pulsar de um jeito livre, de um jeito suave, de um jeito espontâneo. Ele está pedindo para sair, por isso que ele te incomoda tanto. Então, deixa ele vir para fora, né? Olha para dentro, começa a entrar em contato com ele para deixar as coisas, o fenômeno acontecer e a transformação te deixar melhor. É isso que a gente acredita e acho que esse é o nosso propósito para estar compartilhando com vocês. Também quero agradecer muito aqui o Diego, que
ajudou na organização, nos orientou, Claro. né? A Ana Letícia e a Selma, que foram brilhantes também nas perguntas, na administração do chat, nas provocações. Muito obrigado. Né? Ao Abraão, meu colega aqui de percurso, houve uma questão ali, se a gente também fazia online. Nós fizemos grupos aí nos últimos 2 anos online e sentimos que agora o nosso processo pessoal exigia o grupo presencial. Não é impossível a gente fazer online, mas quem passa por um processo como a Gestalt sabe a importância da gente estar no vivencial. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade agora, nossas energias, para realmente estar mais conectado no presencial, né? Sem desprezar essa ferramenta que permite, por exemplo, que estejamos aqui compartilhando, né? Quase 2 horas de compartilhamento, 1h30, excelente, né? De poder compartilhar, responder. Com certeza a gente entra em reflexões que a gente não faria sozinho. Então, também quero agradecer tudo isso e dizer que estamos abertos para aqueles que se sentirem mobilizados a participar, também quiserem saber um pouco mais, pode nos procurar, né? E depois, até pelo grupo, a gente pode passar mais informações. Tá? A gravação vai ficar disponível. O Diego também quer fazer algumas inserções aí com essa gravação que foi feita, né? Então, a gente vai poder, de alguma forma, também deixar com que isso multiplique um pouco esse conhecimento, né? Já é muito agradável para nós, né, Abrão, poder estar falando da Gestalt e desses fundamentos que são tão gratos para a gente, né? Da gente poder compartilhando, né, o nosso processo de transformação, que outras pessoas possam usufruir disso também e estar melhor na vida, no mundo, né? Acho que essa é um pouco a ideia do trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que quem está de host é o Diego, ele que vai ter que decidir. Gratidão. E um abraço para o Luiz da CUDA aí. Luiz, beijo para o pessoal Beijão. da CUDA. Beijo. Abraço a todos os amigos que eu estou vendo aqui. Meus familiares, também tem muita gente. Tomás, Pablo, Cláudia, Walter, Vera. Nada, tem que nomear todo mundo. A Paloma está lá na Bahia. Legal, aí, gente. Boa noite, Ricardo. obrigado. Olha só. Muita gente aqui, hein? Muita gente boa por aqui. Pô, o cantor de reggae, de axé, tô vendo aí, ó. Olha ele aí, que bacana. Muito bom ver todo mundo por aqui, né? Norma, Márcia, Araxi, nossa, tá Cláudia, Fabiana, muita gente aqui prestigiando. Não vou conseguir falar todo mundo, que estivemos quase aí 40 pessoas, né? Muito então, obrigada. Um abraço. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Espero vê-los no grupo participando. Ou na próxima. Na próxima. Ou na próxima live.